Música e informação na palma da sua mão. Começa agora Comunique-se com Nelson Miguel e Rico Santana. Orientação, alvará de funcionamento, documentos pertinentes, regularização, dúvidas na área de engenharia e arquitetura. Comunique-se. Boa tarde, mais uma sexta-feira das 14h30 às 15 horas, programa Comunique-se, aguardando a notícia, música e informação na palma da sua mão. Se por algum acaso você estiver no carro, Bluetooth, dá para assistir. Dando continuidade aos nossos programas em função de Comunique-se, nós já falamos de bombeiro, já falamos de habite, já falamos de aprovação, de regularização de plantas, essas coisas. Hoje nós estamos com a engenheira Ruth, mais uma vez com a engenheira Ruth, nós vamos falar sobre acessibilidade, que é o grande problema hoje nas obras antigas e principalmente nas novas. Há programas atrás, nós conversamos com o doutor de Marília, nós comentamos sobre a acessibilidade dos pontos de ônibus. Hoje nós vamos falar no geral. Boa tarde, engenheira Ruth, obrigado mais uma vez pelo comparecimento. Olá, engenheiro Nelson, boa tarde à equipe da notícia, boa tarde aos ouvintes. Realmente hoje nós vamos falar um pouquinho sobre acessibilidade e, como você já disse, né, é um dos grandes problemas que muitas pessoas têm passado diversos constrangimentos, né, e até os preconceitos também que existem sobre essas pessoas. E eu acho um tema, como todos os outros, né, de grande importância, mas que aos poucos o mundo está se adaptando a esse novo sistema de acessibilidade. Então esse é o nosso tema, que os ouvintes fiquem aí atentos e não percam a participação nossa, porque é de grande valorosidade. Engenheira Ruth, vamos começar por uma obra já existente, que no passado não atendia, teve que regularizar o AVCB, como a semana passada e retrasada nós falamos com o Dr. João Luiz. Como é que faz e como é que se adequa a acessibilidade numa construção já existente? A acessibilidade, para a gente entender melhor o que é acessibilidade, né? A acessibilidade, ela garante às pessoas a igualdade de participação e também, assim, ela veio para assegurar e promover as pessoas com deficiência, especialmente nos segmentos de saúde, educação, moradia, trabalho, entre outros. Bom, falando de alguns estabelecimentos que eles foram construídos de outras formas, né, anteriormente a essas leis, o que acontece hoje no país? São as adaptações, é necessário adaptar. Então, se é uma construção que ela já existe, é feito um projeto, um planejamento, né? Depois desse projeto, sim, começa a execução das obras, inclui também a apresentação de um projeto para a prefeitura, né? Geralmente é isso, e muitas vezes nem é necessário apresentar esse projeto para a prefeitura, depende da necessidade, da obrigação do tipo de comércio. Então, precisa avaliar. Alguns comércios, de repente, necessitam de rampas, elevadores, plataformas, e assim a gente precisa especificar para cada tipo de adaptação. É claro que, às vezes, as pessoas acabam exagerando um pouco, né? Nem todas as reformas necessitam de excesso. Depende mais analisar o caso e se adaptar. Então, esse é o legado, né? A gente precisa adaptar. Tanto é que, assim, se a gente pensar em obras públicas, nos municípios, né, em geral, nas vias públicas, a gente percebe que existe execução de obras. Todos nós estamos tentando se adaptar para melhor promover essas pessoas e inserir elas na sociedade, né? Ou seja, incluir essas pessoas com deficiência na sociedade. Engenheira Ruth,
O problema maior seria a rampa e os banheiros. Pode falar alguma coisa sobre rampa, porcentagem e banheiros, quais seriam, o que teria que ter de aparelhos, tamanhos, mais ou menos tamanho, para poder explicar para o pessoal, quando de uma reforma. Depois dessa explanação, nós vamos falar para coisas novas. Bom, uma das partes mais criteriosas de uma edificação seria os banheiros, o acesso, a movimentação das pessoas nesses locais, a locomoção delas, a participação delas, e também a forma que elas possam se adaptar. Então, assim, se a gente pensar em um banheiro, geralmente a gente tem uma obrigação de ter 1,70 por 1,50, porque é o espaço que a pessoa tem para se movimentar, por exemplo, com uma cadeira de roda, tem a barra de proteção, e também, assim, a altura do vaso sanitário. Então, cada projeto depende de uma especificação para melhor análise, né? A gente não pode falar assim que é realmente isso. Se a gente estivesse falando de hospital, então também tem os corredores, os vãos, então varia muito de um caso para o outro. Mas a necessidade maior, assim, falando de um banheiro, seria 1,70 por 1,50. Porque ao lado do vaso sanitário tem que ter no mínimo 90 centímetros para a pessoa conseguir parar a cadeira de roda, né, se for uma pessoa com mobilidade, né, reduzida, por exemplo, se for uma pessoa que tem deficiência, então essa pessoa precisa encostar a cadeira de roda ao lado do vaso sanitário para ela se locomover, depois voltar também e fazer suas higienes. Então seria, em termos de banheiro, seria isso. Quando você assina uma RT, no caso de engenheiros, no quadro lá embaixo, você tem duas perguntas que falam sim e não. Numa delas específico, é se o projeto em si, ou que você está tentando aprovar, regularizar, se tem acessibilidade. É um caso que, quando o engenheiro põe e não atenta sobre isso, existe uma grande perca de satisfação a quem tem os portadores, e também é uma responsabilidade que o engenheiro põe e não cumpre. Agora vamos para a aprovação de prédios, principalmente prédio comercial de 2, 3 andares. Você poderia falar alguma coisa sobre rampa, a quantidade de banheiros, se é comum, se um conjunto de sala que tem um banheiro privado, como é que seria essa adequação, como é que seria essa aprovação? Então, geralmente, o que acontece com as pessoas, né? Elas querem atender a lei e não estudam diretamente, assim, elas não se comovem com a necessidade da pessoa que tem essa dificuldade de se movimentar, né? Ou depende de utilizar esse espaço. É um dos grandes problemas, a gente vê aí nas ruas, o que acontece? As pessoas, ao invés de adaptar, elas criam um meio termo. Por exemplo, brasileiro. Fazem rampas. O jeitinho brasileiro, aquele jeito brasileiro. Que às vezes não seria necessário, né? A gente passa assim nas ruas e vê uma rampa que ela não tem inclinação. É uma rampa pequena, que ela não tem nem a distância e nem a inclinação necessária para aquela mobilidade, né? Aquele movimento da pessoa que tem essa dificuldade e depende desse acesso. Então, o que eles fazem? Fazem rampas sem a devida inclinação, altura, e só mostram que tem uma rampa para dizer que estão atendendo a acessibilidade, estão atendendo a lei. E eu percebo que daria para fazer do jeito correto, porque tem um espaço. É porque a pessoa, ou às vezes não tem orientação, ou é aquilo que você acabou de falar, o jeitinho brasileiro. Se a gente pensar em um prédio comercial, por exemplo, né? O que ele precisaria ter? Um projeto de rampas. Se não tem espaço para rampa, poderia ser criada, então, uma plataforma de elevador, né? Que não seria nem um elevador, então, em frente àquela edificação, poderia ser criada uma plataforma que poderia atender a necessidade dessas pessoas, tanto com deficiência ou
com mobilidade reduzida, que mais à frente a gente pode falar um pouco mais a diferença entre essas duas pessoas. Então, se atender, principalmente no primeiro acesso, o que a gente deve pensar para a execução desse serviço, dessas obras? Essa pessoa tem que se colocar no lugar da outra. De que forma? Senta numa cadeira de roda e tenta se movimentar. Então, vê se dá para movimentar, entrar na sua edificação com aquela cadeira de roda, naquela rampa que foi criada. De repente não dá. Uma pessoa que tem deficiência visual, vê se ela tem os direcionamentos, os pisos táteis, para ela poder ter acesso àquele ambiente, né? Se ela tem alguma pessoa também para guiar, porque a gente vê assim em metrô, né? Tem os orientadores que direcionam essas pessoas. Então, é variável e esse seria o caminho da gente tentar imaginar o acesso delas na prática, porque aí fica fácil executar um projeto. E é essa necessidade que nós temos hoje, que o país e todas as pessoas mudam essa concepção. Não é o jeitinho brasileiro, essas pessoas precisam ter o direito de ir e vir. E o acesso deve ser assim, rampas, elevadores, plataformas, e de acordo com cada projeto. Essa é a ideia. Pisos táteis, comunicação visual, placas, né? Também tem o outro tipo que a gente pode falar que é através de contatos. Então, seria esse o tipo de acesso que a gente pode fazer em uma edificação. Depois nós temos também a parte de moradia, se fosse um edifício residencial, uma unidade habitacional. Uma unidade habitacional a gente tem que ser adaptada para uma pessoa poder morar, até mesmo sozinha. Né? Nós vemos pessoas que conseguem estudar, conseguem trabalhar, elas têm diversas capacidades de exercer suas atividades, desde que nós adaptamos o sistema para elas. Então, a pessoa consegue morar sozinha, ela consegue estudar, ela consegue trabalhar, se ela tiver todas as adaptações. Ela consegue utilizar um aparelho eletrônico de comunicação, por exemplo, um celular. Então, são essas tecnologias que devem ser avançadas e que hoje a gente já vê que tem diversas tecnologias. A gente vê também assim o acesso público, as vias públicas elas estão mudando, são os pontos de ônibus, e vai por aí, né? São vários os fatores que eles vão aumentando, os locais de reunião, que tem o local apropriado para assento dessas pessoas. Então, essa é um dos fatores que a gente consegue estar mudando na engenharia e assessorando nos projetos. Só para você ter uma noção, eu sou presidente da Associação de Engenheiros e Agrônomos de Mauá. E a associação fez 6 anos, há uma semana mais ou menos atrás. E nós alugamos uma casa. E essa casa era um sobrado, que tinha 3 dormitórios, seriam 3 suítes, uma sala razoável embaixo, uma cozinha e tinha um quintal no fundo. Nós tivemos que fazer adaptação, porque foi aprovado como residência para ser um comércio. Por quê? Além de ter a associação, nós temos um convênio junto com o CREA e pusemos um posto do CREA na associação. Nós tivemos tinha 2 degraus que ia para o quintal. Um degrau de 10 centímetros e um de 15, se não me falha a memória. Nós tivemos que fazer 2 rampinhas metálicas, são um banheiro para portador de deficiência no fundo, com todas as dimensões, com as barras, com o vaso apropriado. Tivemos que mexer nas portas, porque teria que ter, nós deixamos com um espaço de 1 metro na porta de entrada e na porta que dá para o corredor, para fazer a adequação necessária, para a gente também ter a aprovação do bombeiro, ter a aprovação da prefeitura, que é o caso que você falou, que em alguns locais você tem condição de fazer, tem outros que não. Você citou aí que tem uma diferença entre as pessoas portadoras de deficiência. Quais seriam essa e como é a classificação delas?
Então, as pessoas portadoras de deficiência, elas têm uma deficiência, pode ser ela visual, uma deficiência física. Então, e as pessoas, pode ser também por fala, a pessoa não consegue falar. Então, essas são as pessoas que têm essa deficiência, isso já existe nelas, né? Ou por algum acidente aconteceu, essas pessoas têm essa deficiência já existente. As outras, né, que tem, então, assim, falando de pessoas que têm deficiência, são as pessoas que têm um impedimento de longo prazo. As pessoas de mobilidade reduzida já são, por exemplo, gestantes, obesos, são por tempo limitados, por um período, ou também por um acidente que a pessoa acaba ficando com aquelas mobilidades. Então, assim, poderia ser uma gestante, um obeso, uma pessoa com criança de colo, um deficiente visual. Então, assim, são essas mobilidades reduzidas. Então, essas pessoas também devem ter prioridades. Prioridades onde? Em assentos, em atendimentos públicos. Isso daí a gente não está falando só de uma área rural, de uma área urbana, e sim também de uma área rural. Em todos os acessos, essa pessoa precisa ter uma mobilidade facilitada. Ela tem que ter uma facilidade em se movimentar, locomover e ser inserida na sociedade como uma outra pessoa qualquer. Então, essa é a diferença entre as duas. Como que a gente consegue diferenciar? Existem as barreiras, né, que impedem delas se movimentar, se locomover. E aí existem os programas que devem ser feitos para cada tipo. Digamos que nós estamos em um local de reunião. Nesse local de reunião, os corredores eles devem ter suas larguras mínimas para passagem, circulação dessas pessoas, as informações para que elas possam se locomover, de preferência sozinhas, né? Algumas até precisam ser assistidas, acompanhadas, outras não. E também, assim, os assentos. Então, eu preciso ter um local preparado para um deficiente físico, que é a pessoa que não consegue andar e não precisa se locomover. Então, digamos que nós estamos em um templo religioso. Essa pessoa consegue seguir com essa cadeira de roda e sentar em um local, estacionar, né, aquela cadeira de roda num local que esteja preparado para ele. Outras são pessoas obesas. Então, assim, às vezes um banco normal não pode comportar essa pessoa. Então, precisaria de um banco com um espaço maior. Pessoas gestantes. Aí precisa determinar esses locais, que é o que a gente sempre vê, que muitos locais de reunião já devem ter separado esses lugares, né? Estacionamento, que seriam as vagas de veículos, que as prioridades delas são essenciais, devem estar bem próximo ao local de entrada e de assento, de atendimento. Elas precisam ter pronto atendimento, se for um banco, elas precisam também estar acomodadas de forma que elas não se sentem em mau estado, e tem que também ter aquele atendimento emergencial, né? Exceto se tiver alguma especialidade, que aí o médico vai analisar melhor, se for no hospital, né? Que tem um atendimento por prioridade, se for 2 casos iguais. Se for um caso de alguém que chegou com emergência em um estado pior, aí sim a prioridade é da emergência. Então, seria essa diferença entre as duas pessoas. Engenheira Ruth, você como a minha pessoa, nós somos engenheiro civil. Vamos falar dos profissionais que aprovam planta ou constroem. Você, como também engenheira de segurança do trabalho, qual a dificuldade que você vê quando você faz uma vistoria e tem que fazer um laudo, tem que fazer adequações em função de construção existente para adequação dos projetos em função
de portadores de deficiência. Só para ter uma deixa. Uma cadeira de roda, ela tem largura, o cara pôr na mão, não passa de 80 centímetros. E você tem que deixar uma porta de 1 metro, mais de 1 metro. Corredor numa casa é de 90 a 1 metro, pede muito mais. Eu penso, existe uma dificuldade de entendimento entre quem faz as leis. Por quê? É obrigado a ter 1 metro, 1,20 m, corredor, banheiro ter um monte de larguras, obedecendo critérios em função de pessoas portadoras de deficiência. E a lei fala alguma coisa. E quando você constrói, você não adequa a isso, você não faz isso. Isso é uma dificuldade grande. Você, como engenheiro de segurança também, o que você teria que falar sobre isso? Olha, engenheiro Nelson, realmente a gente tem algumas dificuldades aí, principalmente em convencer os nossos clientes da necessidade dele. Então, uma das dificuldades que eu tenho é de convencer o cliente que ele precisa adaptar principalmente o banheiro. Porque o banheiro ele precisa ter a abertura da porta para fora e a largura. Então, a pessoa acha que não precisa trocar essa porta. Então, vamos fazer o seguinte, a gente finge que é uma adaptação. Coloca as barras, mas não faz a mudança da porta. E a mudança da porta, às vezes a pessoa também não tem esse espaço, né? Então precisaria fazer um outro banheiro para poder atender essa necessidade. Ou talvez mudar o local da porta, porque às vezes a porta fica de frente para um corredor. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade. Nos templos religiosos, por exemplo, às vezes tem alguns corredores que foram construídos anterior a essa lei, então esses corredores não atendem. O que a gente consegue fazer em alguns casos? Vamos falar de templos religiosos. Fazer o banheiro na frente, né, ali perto do átrio. Então seria na entrada, a pessoa já acessa o sanitário e depois ela tem o acesso direto ao espaço público, né? Então, seria isso. A outra parte é que, assim, grandes casos precisa da plataforma para a pessoa acessar, precisa também fazer alguns reparos na calçada, porque a pessoa não consegue chegar até o ambiente se não for com a ajuda de alguém. E aquilo que eu te falei, as pessoas fingem que fazem essa adaptação e não faz direito. Então, essas são as dificuldades e eu aconselho todos os meus amigos engenheiros que a gente possa insistir nessa causa, né? A gente exige isso, todos nós profissionais, não assine uma RT por assinar para atender a necessidade do cliente, e sim atender a necessidade pública, de uso público. Aí sim, nós conseguimos fazer a lei valer. Então, seria essa... Engenheira Ruth, você falou em função de atender órgão público. Então, vamos lá. Eu, como sou de Mauá, existem algumas aprovações de loteamento em que a declividade não permite, mas na época permitia. As calçadas não tem rampa, tem degraus. Então, se a prefeitura fala que a calçada, o proprietário, melhor falando, tem que regularizar ela, tem que acertar ela. Mas a prefeitura aprova um loteamento e penaliza o proprietário, porque quando você vai construir, você tem que ter o recuo, que é estabelecido na aprovação do loteamento, e para dentro você tem que fazer, mas a manutenção é sua. Tem umas coisas que eu volto a falar. A lei, quem faz, não são profissionais da área. Quando eu falo profissionais da área, não falo nem engenheiro, nem arquiteto, falo em geral. Aprovam-se. E depois penaliza quem compra, o proprietário, ou quando constrói para vender, quem está comprando. Então, algumas coisas que dá para melhorar? Dá. Dá trabalho? Dá. Só que teria que ser técnicos capacitados para poder melhorar essa lei. O que você acha disso? Porque você acabou de falar, tem que fazer aprovação em órgãos públicos. Mas a própria prefeitura não está nem aí. Então,
toda lei existe brechas, né? A gente não está falando só de lei de construção. Qualquer lei existe as brechas. E essas brechas é onde que existem essas situações que você comentou aí. A própria prefeitura não está nem aí. Bom, isso depende, né? São aquelas famosas adaptações que eu te falei. É claro que uma pessoa não precisa demolir um prédio para poder fazer uma adaptação acessível. Não, não é essa a ideia. É tentar unir o útil ao agradável, né? Então, bom, se a pessoa precisa fazer uma guarita com abertura, com ruas e mudar a calçada por conta de uma... assim, vou ter que demolir uma escada, de repente não precisa demolir a escada. É aquilo que eu falei, é só fazer a plataforma. Prefeitura, o que elas fazem? São sancionadas as leis. Tanto é que a lei da acessibilidade é uma lei federal. E se você olhar também até o Estatuto das Pessoas com Deficiência, de deficiência, ela vem baseada de uma convenção internacional. Então, a ideia não é que as pessoas modifiquem todos os seus estabelecimentos, e sim tenta adequar. E essas adequações, bom, além da lei federal, existe a lei municipal. Se a pessoa precisa mudar o comércio ou adaptar para essa lei, o que ela deve fazer? Propor um projeto, aprovar esse projeto, aí prometer as execuções de obras. Depois, a prefeitura ela tem a obrigação de fiscalizar se essas obras executadas foram feitas conforme projetos aprovados. Porque é aquilo que eu falei, tem muita gente que finge executar as obras. É legal? Não. Como eu comentei, a porta está certa, as barras de proteção estão certas, o assento sanitário, o lavatório está correto, está na altura. Então, assim, são essas observações que as pessoas acabam rompendo a lei. Por quê? Eu quero acreditar que em todas as prefeituras não tem profissionais. Eu nem vou falar que não é capacitado. Muitas pessoas, elas estudam muito para passar num concurso, né? Para ser aprovada e trabalhar nos órgãos municipais. Eu quero entender que existe mais uma necessidade de quantidade de profissional para analisar os processos e de fiscalizar do que mesmo de falta de capacidade. Então, eu acredito que faltaria mais pessoas no setor público na área da engenharia. Eu imagino que seria essa necessidade que nós temos hoje. Precisa, sim, abrir mais concursos, ter mais pessoas para fiscalizar. Esses dias eu estava passando por uma calçada que eu vi que era uma obra recente de adaptação daqueles pisos táteis, né, que são para as pessoas com deficiência visual. Então, o que eu percebi? A obra estava com um péssimo acabamento e era recente. Né? Os pisos estavam assentados de forma torta, quer dizer que dificulta também aquela pessoa ser conduzida por aquele caminho, né? Porque ela é direcionada através daqueles pisos, né? Que vão direcionando, tanto é para atravessar as ruas e tal. Então, assim, existe falta, necessidade, não é de pessoas capacitadas. Eu acho que falta pessoas para aprovar e fiscalizar. Esse é um outro tema que demora bastante tempo, porque você acabou de falar, um concurso. Só que quando os valores de salário não contemplam um profissional da área. Então o cara vai lá, passa no concurso, como é que eu que sou leigo, posso dizer se um profissional da área está certo ou está errado, ou eu vou medir umas coisas que eu não sei. Mas isso é para outro dia e outra discussão. Gera Ruth, por favor, suas considerações finais, que nós estamos fazendo uma remodelação na grade da Guardiã da Notícia, mas logo espero que a gente volte uma hora de programa. Suas considerações finais, por favor. Bom, eu quero orientar todos, né, que procurem um profissional e executem as obras de uma forma correta e pense no próximo, porque eu acho que todos nós um dia podemos precisar dessas obras
que podem ser feitas para mudanças da população. Eu agradeço, né, a Gabi Tritanico, o Rico Santana, o Nelson, toda essa equipe da Guardiã da Notícia. E vamos aguardar até o próximo tema, né, porque é uma honra estar aqui entre vocês. Muito obrigada. Espero que você esteja bem. A semana que vem está presente também. Mais um programa Comunix, toda sexta-feira das 14h30 às 15 horas em Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Bom final de semana a todos e até o próximo programa. Comunix. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia.